Eu quero louvar a Deus por estar com vocês aqui nesta manhã. Eu creio que é algo do coração do Senhor para as nossas vidas. E eu quero convidar você, aí no seu lugar, a pegar a sua Bíblia e abrir ela lá no livro de Salmos, de número 32. Glória a Deus. 16 anos da mais. Estávamos conversando um pouquinho ali em cima agora e ouvindo um pouquinho acerca da trajetória, né? Apesar de conhecer, de conhecer a história da igreja, porém, ser participante da história da Mais, né? Tem mais ou menos uns 4 anos que nós fomos aproximados pelo Espírito de Deus e estamos juntos. E eu louvo a Deus por esta casa, louvo a Deus pelas pessoas que aqui estão, louvo a Deus pela sua vida, porque você tem acreditado não em um homem, você tem acreditado em algo que Deus liberou sobre a vida deste casal, e nós queremos honrá-lo, queremos agradecer a Deus. Amém? Livro de Salmos de número 32, eu quero ler lá no verso 8. Salmos de número 32, verso 8. Você achou? Amém. Está escrito: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Alguém está com uma versão um pouco diferente? Por favor, pode ler, por favor. Quem está com uma versão diferente? Só um só. Pastor, por favor, meu pastor. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sobre as minhas vistas te darei conselho. Sobre as minhas vistas te darei conselho. Nós acreditamos, querido, de que o tempo em que nós estamos vivendo, nós precisamos de instruções. Nós já devemos ter feito a seguinte pergunta, os seguintes questionamentos: qual o caminho que eu devo seguir? Qual a melhor faculdade eu devo ingressar? Qual a profissão que eu devo exercer? O que eu quero ser? Esses dias eu estava brincando com os homens, nós estávamos em uma reunião com os homens, e eu estava dizendo para eles qual era o meu sonho de criança. E até hoje eu espero que não seja replicado aqui, mas até a última vez que eu contei foi motivo de risos e de sarros. Porque, irmãos, o que eu queria quando eu tinha 5 anos de idade era ser lixeiro. Sabe por quê? Eu achava o máximo os caras correndo atrás do caminhão. E é o que eu queria fazer. Certamente eu tomei, né, uma outra decisão, né, que é uma profissão extremamente digna. E acabei tomando, né, um outro rumo. Eu sou marceneiro, trabalho com isso. E são os seguintes questionamentos que às vezes nós levantamos na nossa vida acerca de qual o melhor caminho nós devemos seguir, qual a melhor profissão, né? Qual a melhor opção, qual o curso que eu devo fazer, né? Principalmente quando nós chegamos na época da juventude e que você está terminando o ensino médio e você vai para agora ingressar numa faculdade ou um curso técnico que seja, né? Esse tipo de questionamento começa a passar, e aí a gente vê algumas pessoas entrando naqueles cursos, descubra a sua vocação, né? E existem alguns testes hoje que é feito acerca disso, que vai te ajudar naquilo em que você vai se identificar, vai ajudar você a tomar uma melhor decisão acerca daquilo que tem mais a ver com você. Questões como: será que é esse o homem ou a mulher que Deus preparou para eu casar? Quantos aqui são extremamente felizes no seu casamento? E entende, eu fiz a escolha certa. Amém? Então, ao contrário, não diga nada. Os contrários. O que devo fazer agora? A nossa vida, irmãos, ela é rodeada de decisões. A nossa vida, ela é rodeada de perguntas como essas. E ao longo da nossa vida, principalmente aqueles que são contra os aplicativos de Waze, por exemplo. Tem pessoas que são extremamente contra. Tem lá, mas o Waze diga: entra à direita. Entra à direita. Fala: não, mas aqui não é o melhor caminho eu sei. Como eu, inúmeras vezes,
desobedeci aquela instrução que estava sendo dada ali pelo aplicativo, né, o Waze, que é o que eu mais utilizo, e me dei mal. Porque eu achava que mais na frente, não, eu vou pegar esse outro caminho porque eu vou sair do trânsito. E quando eu chegava no local que eu havia decidido ir, eu me atrasei e realmente foi uma instrução que eu não deveria seguir, que era a minha instrução. Irmãos, quando nós falamos acerca de completar um ano de vida ou mais um ano de vida, nós compreendemos de que é um ciclo que se iniciou, que terminou, e um ciclo que se está iniciando. A nossa vida, conforme vai passando os tempos, conforme vai passando os dias e os anos, nós vamos vencendo etapas na nossa vida. E para cada etapa da nossa vida, nós temos uma instrução a ser seguida. Perceba, quando você, depois de começar ali a dar os primeiros passinhos, geralmente, né, os pais que são os melhores para ensinar os filhos a andar, os pais, homens, os pais, não é pai e mãe não, os pais são os melhores para ensinar os filhos a andar, não é verdade? Os pais são os melhores, porque a mãe, ai, tadinho, não, os pais, levanta, caiu, levanta. Nós somos os melhores para instruir os nossos filhos a andar, a ensiná-los a andar. E a gente coloca eles de pé e começa a falar o quê? Durinho, fica durinho. O que nós estamos fazendo com eles? Nós estamos trazendo uma instrução para os nossos filhos. Fique durinho, fica de pé. E aí eles começam assim, as pernas começam a balançar, e aí eles caem com o traseiro, o bumbum no chão. Nós levantamos eles de novo e falamos, fica de pé, fique durinho. E aí eles começam a ter segurança, fingimos, né, que estamos perto, só esticamos os braços e vamos dando um passo para trás e começamos a dizer, vem. E aí os nossos filhos começam a ter um pouco de segurança porque estão ouvindo aquilo que nós estamos dizendo. E eles começam a caminhar mediante a palavra que nós estamos dizendo, porque é uma instrução que nós estamos dando para os nossos filhos, e eles estão recebendo aquilo e se sentindo seguros por aquilo que nós estamos dizendo a eles. Então, meu amado, em nome de Jesus Cristo, esse tempo que vocês estão vivendo no Senhor, onde encerrou um ciclo, e está iniciando um novo ciclo, 16 anos, foram completados. É aquilo que vocês estão vivendo a partir desses dias. Há uma nova instrução do Espírito para mim e para você. E nós vamos precisar, meus amados, ouvir a instrução do Senhor e caminhar mediante a essa instrução do Espírito. Porque aquilo que nos trouxe até este momento, aquilo, querido, que nós fizemos e que trouxe vocês a este patamar de completar este ciclo de 16 anos, irmãos, não será suficiente para os próximos passos. Porque a instrução que nós damos aos nossos filhos, acerca, como por exemplo, dos primeiros passos, é uma. Depois a gente começa a falar, para de correr. Não é isso. Primeiro nós ensinamos para ele, fique de pé, fique durinho, começa a dar os primeiros passos. Depois, querido, eles completam 3, 4 anos de idade. Irmãos, não é só agora equilibrar, não. O que eles querem é equilibrar, sim. Mas na ponta do sofá, eles querem equilibrar na estante, querem equilibrar nas cadeiras, eles querem equilibrar na ponta da beliche. E aí, querido, entra essa nova etapa. Porque eles entraram em um novo ciclo, em um novo processo, e nesse novo processo existe uma nova instrução a dizer para eles, você vai se machucar. Pare de fazer isso porque você vai se machucar. E como eles sempre nos escutam. Eles sempre nos ouvem. Joelho ralado. Quantos aqui tem as marcas da obediência? Irmãos, nós compreendemos de que
Nós entramos, querido, em um novo tempo, em um novo ciclo. Nós estamos falando durante esses dias, estamos em uma semana de ministrações lá na casa onde nós congregamos e servimos a Jesus. É a semana profética. E quando nós estávamos orando ao Senhor e Deus nos deu essa instrução, o que Deus me fazia lembrar, 16 meses que nós passamos de um período de isolamento. 16 meses, querido, onde nós ouvimos notícias de morte, notícias de desemprego. 16 meses, querido, consecutivos que nós ouvimos notícias ruins. Perdi fulano, perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu primo, perdi um amigo, uma pessoa que era tão saudável, ficou doente. Nós achávamos que ele ia vencer porque ele era atlético, isso e aquilo, e acabou falecendo. Homens e mulheres, 16 meses nós ouvindo, querido, notícias. Fechei a minha empresa, fechei meu comércio, perdi meu emprego, tive que me reinventar para conseguir sustentar a minha casa. 16 meses, querido, que nós ouvimos coisas nesse sentido. E de verdade, querido, se nós ficássemos nos apegando a simplesmente aquilo que nós estávamos vendo no noticiário, muitas pessoas poderiam enlouquecer, que foi o que aconteceu. Pessoas que perderam, querido, as estribeiras, pessoas que saíram de si. Mas graças a Deus, querido, de que existem homens e mulheres que Deus estabeleceu sobre esta nação, querido. Homens e mulheres que escutam as instruções do Espírito e liberam essas instruções para os filhos do Senhor, que libera as instruções dos céus para a terra, querido. E homens e mulheres puderam ouvir ministrações como aconteceu aqui nesse altar. Pessoas que tiveram a oportunidade de entrar em contato com seus ministros, com seus pastores, com as pessoas que ministram sobre eles e puderam receber uma instrução do Espírito a simplesmente dizer para você: calma. Como foi cantado aqui? A tempestade, ela tem um tempo. Foram 16 meses, querido, onde muitas pessoas entraram em pânico. E ainda hoje, pessoas estão em pânico e não voltaram à sua vida. Obviamente, é um tempo que a gente precisa se cuidar e tal. Tudo aquilo que nós já sabemos. Mas se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós precisamos nos guardar, precisamos nos cuidar, sim. Mas se não for o Senhor. Eu conheço pessoas que ficaram em isolamento e pegaram a Covid dentro de casa. Não tiveram contato com absolutamente ninguém. E ainda criticavam quem estava, vocês estão igual a aglomeração, isso e aquilo, vocês estão juntos e tal. A pessoa pegou. Porque, queridos, uma pessoa que está destinada a ir morar com Jesus no céu, ela pode dar uma topada com o dedinho assim, ó, na beira da cama, às 5 horas da manhã, nesse frio que está agora. E ela partir para o Senhor. Ela pode partir para o Senhor. Sabe de algo, querido? Deus sabe aquilo que você quer dele. E você sabe o que Deus quer de você? Deus sabe o que você quer dele. E Deus tem isso claro. Sabe? Porque ele olha para dentro do teu coração. Ele sabe claramente e exatamente aquilo que você quer dele. Mas você já sabe o que Deus quer de você? Eu acho, querido, que nós precisamos de verdade buscar ao Senhor para compreender quais são as suas instruções para esses próximos dias. Nós vamos olhar para a palavra do Senhor e nós vamos ver, principalmente no livro de Provérbios, falar muito a respeito das instruções. Por exemplo, Provérbios 1:8, filho meu, ouve as instruções do teu pai e não deixes os ensinamentos da tua mãe. Provérbios 4:1, ouve, filhos, a instrução do teu pai e estais atentos para conhecer a prudência. Provérbios 15:5, o tolo despreza a instrução de seu pai, mas o que observa a repreensão se haverá prudentemente. A palavra do Senhor, irmãos, ela é repleta de exemplos e de instruções do Senhor para o seu povo na época e que serve para ser aplicado em nossos dias. Há muitas revelações do Senhor, irmãos. Você que está com problema na família, vai para a Bíblia, Você que está com problema na família, vai para a Bíblia que você vai encontrar instruções do Senhor ali para você lidar com esse tipo de situação.
situações com os filhos, desemprego, você que é empresário, né? Você que está aí no Salmo 40. Aqueles que já entraram até no 70, apressa-te, Senhor. Apressa-te, meu Pai. Há instruções do Espírito, irmãos, para diversas áreas da nossa vida, e essas instruções, elas estão repletas na palavra do Senhor. Mas o que Deus ministrava ao meu coração, de que existem algumas coisas que elas são específicas para nós. Eu não quero e nunca irei anular a palavra do Senhor, e você vai me entender acerca disso. Eu não quero e nunca irei anular a palavra de Deus. Mas o que o Senhor ministrou ao meu coração e vem falando comigo, querido, de que existem algumas instruções específicas de Deus para a nossa vida, para os nossos dias atuais. Nós vamos ler, querido, nós vamos ver, livro de 1 Samuel, capítulo 10, versículo 5. Deus, ele dá uma instrução através do profeta Samuel para Saul, dizendo para ele: então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que entrando ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto. Preste atenção na instrução. E trazem diante de si saltérios e tambores e flautas e harpas. E eles estarão profetizando. 1 Samuel 10:6. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-ás em outro homem. E há de ser que quando esses sinais te vierem, faze o que achar na tua mão, porque Deus é contigo. Porém, descerás antes de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. O que o profeta, que era uma representação de quem Deus era, a representação de Deus na terra, estava fazendo com Saul, estava instruindo para ele: olha, você vai encontrar um grupo de profetas pelo caminho. Quando você se encontrar com eles, você vai profetizar com eles, o Espírito de Deus vai se apoderar de ti. E quando isso acontecer, faz o que tem na tua mão para fazer, porém, me espere, para que eu possa sacrificar. O que Deus está fazendo através do profeta Samuel é instruir o rei Saul. Uma instrução específica de Deus para Saul, para o rei Saul. Como nós vemos, querido, o que aconteceu, uma instrução do Espírito para o rei Josafá. Isso lá no livro de 2 Crônicas 20:14. Então veio o Espírito do Senhor e no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Giel, filho de Matanias, levita, filho de Asaf, e disse: dai ouvidos, ó Judá, vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor. Então, ou seja, escute que Deus vai dizer para você. Não temais, nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois esta peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã, olha a instrução, 2 Crônicas 20:16. Amanhã descereis contra eles. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz. Olha Deus dando a instrução, revelando o plano do inimigo. Esse Deus é maravilhoso. Deus trazendo a instrução para o rei Josafá: olha, essa peleja não é sua, essa peleja é minha, eu vou pelejar por vós, então escute o que eu vou te dizer, você vai descer por tal caminho, você vai descer, eles sobem pela ladeira de Ziz, e os acharei no fim do vale, diante do deserto de Jeruel, nesta batalha não tereis de pelejar, postai-vos, ficai parado e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Irmãos, Deus torna claro ao rei Josafá qual era o plano do inimigo, o que eles iriam fazer. E Deus traz para ele uma instrução daquilo que eles deveriam fazer e da forma que eles deveriam se movimentar. Perceba a instrução do Espírito, a instrução do Senhor para Josué. Na travessia do Rio Jordão,
Eles estão diante do Rio Jordão e Deus levanta Josué e traz uma instrução para o seu povo, dizendo: olha, Josué, diga ao meu povo, primeiro quem vai na frente é os levitas carregando a arca. Os levitas que estão carregando a arca, eles deverão ir na frente. Sabe por quê? Esse lugar que vocês passaram, que vocês vão passar, nunca antes vocês passaram por ele. Então é um caminho que vocês não conhecem. Mas espera aí, os levitas já tinham passado pelo Rio Jordão? Não. Mas o que trazia segurança para os levitas, que estavam carregando a arca que representa... Os levitas que estavam carregando a arca, que representa a presença de Deus, ou seja, aqueles que estão carregando a arca, que estão levando a presença de Deus, é aqueles que recebem a instrução e que vão na frente, que vão preparando o caminho. E ainda que você não conheça esse caminho, o que nos dá segurança de passarmos por este local seguro e saber, querido, que nós vamos vencer e vamos passar esta travessia, é a presença de Deus. Então eu preciso dizer para você, querido, que o que te dá a garantia de que aquilo que você está fazendo é certo, é correto, é seguro, pode colocar o pé ainda que não tenha chão, é o Espírito de Deus que te dá essa garantia, é a presença do Eterno amado que te dá esta segurança. Aleluias. E aí o Espírito do Senhor dá uma instrução para Josué: aqueles que carregam a arca vão na frente, e quando vocês estiverem no meio do Rio Jordão, ali vocês fiquem parados, porque, querido, toda a nação de Israel precisava passar a travessia, porque, querido, o que mantém, aleluias, o que mantém, querido, o milagre, o que mantém, querido, a chama viva, o que mantém, querido, aquilo que Deus decretou de pé, aquilo, querido, que faz com que permaneça o milagre ativo, são homens e mulheres que carregam a presença de Deus. Por isso que Deus ordenou que os sacerdotes ficassem no meio do Jordão, porque ali no meio do Jordão, querido, se amontoou o Rio Jordão em um grande paredão, para que todos passassem. A instrução do Espírito, meu amado, não é só para que aqueles que carregam a presença, ou seja, para que os crentes vivam milagre, mas é para que toda a nação passe a pé seco, para que eles vivam o milagre em nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe, querido, o que eu quero dizer com isso? Deus não é só o Deus da igreja evangélica, Deus não é só o Deus, querido, daqueles que oram, Deus é Deus de toda a terra, porque esta é a palavra do Senhor. Então, querido, ainda que você tenha que passar por alguns processos, para que pessoas que nunca ouviram falar de Jesus vivam milagres. Um dia eu ouvi do bispo isso, querido, eu tomei posse para a minha vida, para o meu ministério, querido, e eu sei que é dessa forma mesmo. Um dia o bispo falou para mim assim: olha, eu não me importo com prédio. Sabe por que eu não me importo com prédio? Eu reformo, eu invisto, eu faço isso, eu faço aquilo. Se esse prédio não for meu, o dono vai ser presenteado com aquilo que Deus me deu. Não é isso, bispo? Quem já ouviu o bispo falar sobre isso? Irmãos, e eu tomei posse disso. Porque, querido, o bispo sabe lá, tirando o vaso que foi quebrado, o bispo sabe das coisas que nós fizemos lá na igreja. Como era, querido, e como está hoje. E aí eu fui falar ao proprietário: você não quer me vender esse prédio? Ele falou: não quero vender não. E quando nós fomos para lá, ele queria vender. Alguma coisa mudou a mente dele, querido, que ele não quis mais vender. Alguma coisa mudou. E aí eu disse para a igreja: irmãos, ele falou que não quer vender, mas não tem problema nenhum, porque ele nunca vai poder dizer que todas as igrejas são iguais, porque aquelas, querido, alguns lugares que não conseguem, não pagam aluguel, deixa tudo destruído. Aqui ele vai poder compreender: a casa de Deus realmente ela é cuidada. Há sim homens e mulheres de Deus que são íntegros, há sim homens e mulheres de Deus que cuidam. As outras instituições podem não fazer, eu sei que esta que alugou o meu prédio está cuidando. Então, queridos, pode ser que aquelas pessoas que você esteja servindo hoje nunca reconheçam Jesus. Não importa. Que elas sejam abençoadas através da sua vida. Que elas sejam abençoadas através da sua vida, porque quem está carregando a arca vai na frente. Quem está carregando a arca vai na frente, mediante uma instrução do Espírito. Perceba, querido, a instrução do Espírito ainda para Josué. Quando as muralhas de Jericó vieram ao chão.
Josué capítulo 6, Deus ele traz de uma forma clara. Vocês vão caminhar por 6 dias. Em silêncio. No 7º dia, vocês darão 7 voltas. E na última volta, vocês vão gritar. Irmãos, Deus ele é claro. Eu vou repetir, Deus é claro nas suas instruções. E o que nós vemos, e querido, que é o que está relatado na palavra do Senhor, de que eles desfrutaram do milagre e entraram na Canaã. Irmãos, nós vemos na palavra de Deus as instruções específicas do Senhor. Eu dei aqui alguns exemplos e na Bíblia é repleta. Depois leia a Bíblia na sua casa, lá que você vai encontrar um monte de exemplo claro acerca das instruções do Senhor para o seu povo. Irmãos, agora cá para nós. O texto de Números, no capítulo 9. Números capítulo 9, versículo 17. Que está escrito assim: mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Manter os olhos na nuvem. Manter os olhos na presença. Manter os olhos, querido, na movimentação dos céus. Como eu disse, nós vamos ver na Bíblia exemplos claros de instruções do Espírito para o seu povo, para nós, para a nossa vida, para a nossa família. Você está enfrentando problema lá com o funcionário, leia a palavra, você vai encontrar uma instrução ali para você. Teu filho está preguiçoso, leia para ele a Bíblia. Preguiçoso vai ter com a formiga. Você tem um devorador lá na sua casa, fala para ele, quem não trabalha, não come. Está na Bíblia, irmão. Quem não trabalha, não come. Irmãos, nós vemos exemplos claros na Bíblia acerca das instruções do Espírito. Agora eu pergunto para você. Essas instruções aqui que nós acabamos de falar. Rodear 7 vezes uma cidade. Quem quer rodear a cidade de São Paulo comigo hoje? Quem quer rodear a cidade de São Paulo comigo hoje? Vamos hoje, começar hoje, rodear a cidade. Só a cidade de São Paulo. Não, a pé. Você acha que tinha carro lá? Naquela época? Nem jumento, irmão. É a pé, ó. E em silêncio. Será que a... Não vou falar da mulherada, não. Em silêncio. Foi a maior prova. Foi a maior prova para as mulheres nesse dia. Caminhar 6 dias. Irmãos, por que você acha que caiu a muralha? Havia algo assim interno das mulheres, algo que estava explodindo, que elas precisavam colocar para fora. Era menino de tudo quanto é lado, corre. Ninguém tem coragem de andar comigo, rodear a cidade de São Paulo comigo hoje, não. Alguém que gostaria de ir lá na represa de Mariporã, a gente arruma uma arca aí. Alguém queira fazer isso comigo, para a gente atravessar lá para aquele restaurante cheiro do mato. Não conheço não, eu só ouvi falar. Eu sei que é chique, pelas fotos que eu vi. Alguém quer ir comigo lá? Essas instruções foram específicas para aquele tempo, para aquele povo, naquela ocasião. Você está entendendo? Há uma instrução do Espírito. O bispo falou para mim que essa é a palavra do mês, é isso? Não é isso? E o que eu entendi no meu espírito, querido, de que, pós completar esses 16 anos,
vocês ouviram instruções do Espírito específicas para cada ano, para cada tempo, para cada mês, para cada festividade, para cada encontro. Porém, para aquilo que está preparado para os próximos dias, para os próximos meses, para os próximos anos, você precisa estar atento. Você precisa estar atento. Você conversa com o bispo e a bispa, eles têm muito definido aquilo que eles querem fazer. E eu acho que eles deixam claro isso para a igreja. Qual é o plano deles, o projeto deles, pessoal, para a família deles e em relação à instituição. Eles têm isso muito definido. Aí eu pergunto para você, você tem definido também? Você tem definido aquilo que você quer? Aquilo que, na verdade, Deus quer de você? Você tem isso claro no seu coração? Não, Deus quer que eu faça isso. Porque, irmãos, se nós vamos querer caminhar nos próximos anos, e Deus liberou uma palavra ao meu coração alguns meses atrás, e eu creio, querido, que você precisa se adequar a esta realidade, porque não foi uma palavra exclusiva que Deus deu para mim. Eu comecei a ouvir alguns ministros, eu comecei a ouvir algumas pessoas, e uma palavra, em uma conversa simples que nós estávamos tendo lá em cima, com um chá gostoso que fizeram para a gente lá, o bispo disse algo, eu falei, é Deus confirmando. Os próximos 10 anos será de um crescimento estrondoso para a igreja do Senhor em nossa nação. Por que eu disse em uma conversa simples? O bispo falou para mim, pastor, eu tenho 10 anos para preparar o Rafa. Você está entendendo? Alguém pegou? Alguém pegou isso? A nação de Israel, eles olhavam para a nuvem. E eles precisavam manter os olhos atentos à nuvem do Senhor. O livro de Números que nós lemos aqui. Porque, queridos, se eles não olhassem para a nuvem, eles poderiam se perder. A nuvem que era uma representação da glória de Deus. Há algumas instruções do Espírito específicas para a sua vida nesse tempo. E não tem a ver com você pegar uma espada, como foi nos dias de Josafá, ou você descer no arraial dos filisteus. Você descer no arraial lá. Não, irmãos, não tem a ver com isso. Não tem a ver com você pegar e dar uma volta, ou 7 voltas que seja ao redor. Dar 7 voltas ao redor da cidade de Israel, da cidade de São Paulo. Não, irmãos, não tem a ver com isso. As instruções do Espírito nesse tempo, para mim e para você, elas são específicas. Específicas, pastor, então como que eu vou saber qual é a instrução do Espírito para mim? Eu vou te dar uma dica, olhe para a nuvem. Olhe para a nuvem. Olhe para a nuvem. Como eu disse, irmãos, você pode ler a Bíblia, e você deve ler a Bíblia. Você vai encontrar instruções específicas para a sua família, para sua vida profissional, sua vida emocional, ministerial. Só que existem algumas coisas específicas, que Deus quer falar com você, irmãos. Há algumas instruções específicas do Espírito para você nesse tempo. E você, querido, não vai encontrar isso na Bíblia. Você vai encontrar olhando na nuvem, olhando para a nuvem. O que é isso? O ambiente da glória de Deus, querido, é esse lugar que Deus está nos atraindo e nos chamando para estarmos, porque é nesse lugar que Deus vai trazer as suas instruções específicas. Aleluias! Há algo do Espírito, irmãos. O nosso Deus, ele se movimenta. Perceba, querido, o texto que nós lemos aqui, que eu acabei de citar de Números. A Bíblia fala de que quando a nuvem do Senhor ela se levantava, toda a nação de Israel, inclusive os meraritas, eles desarmavam as tendas. Está entendendo? Deixa eu puxar aqui. Eles desarmavam as tendas e eles seguiam a nuvem até onde a nuvem do Senhor pousava, e ali eles armavam as tendas novamente. E eles ficavam olhando para ver a movimentação e ver se a nuvem ia se levantar novamente. Porque a nuvem se levantando, irmãos, falava acerca de uma instrução, e eles precisavam seguir.
Eles precisavam seguir, eu vou repetir, eles precisavam seguir. Não era eles que iam na frente e a nuvem ia atrás. A nuvem ia na frente e eles iam seguindo, olhando para a nuvem, com foco. Com foco, aonde? No deserto, não, com foco na nuvem, com foco na glória, com foco na presença, recebendo a instrução do Espírito. E é isso que eu libero sobre a sua vida. Olhe para Jesus, olhe para a glória, prepare o ambiente, querido, porque Deus vai te guiar. Aleluias, aleluias. Há uma instrução do Espírito nesse tempo para nós, querido. E nós precisamos adequar a nossa vida a esta realidade. Deus está se movimentando. Deus está se movimentando. Na verdade, Deus nunca parou. Ele nunca parou, porque eu, o Senhor, não mudo. Deus não dorme. Aquele que te guarda está contigo. Ele é aquele que está te seguindo. Ele é aquele que está te guardando, te guiando. Deus está guardando você, meu amado. Deus está guardando o teu coração. Deus está aplainando os caminhos. Se for preciso, irmãos, Deus vai despedaçar a porta de bronze. Deus vai quebrar tudo, querido. Mas você precisa olhar para a glória e ver aquilo que Deus está fazendo, o que Deus está falando. Qual é a movimentação do Espírito nesse tempo para a sua vida? O que Deus está falando a seu respeito hoje? De repente o seu desejo era quebrar tudo em casa. Era falar tudo que você queria. E aí você pode até ter direito nisso. Mas será que não é melhor ouvir a instrução? Ouça a instrução do Espírito. Há algo específico de Deus para a sua vida. A nossa conversa praticamente hoje foi a confirmação de Deus. O bispo falou para mim: pastor, Deus falou para mim que o meu culto tinha que ser de manhã. Algo específico para ele. Para mim, boa sorte. Você está entendendo? Algo específico. Agora fala para mim, aonde na Bíblia está escrito que o culto tem que ser às 10 da manhã? Você encontra isso na Bíblia? Está na Bíblia, irmão? Tem certeza? Já leu a Bíblia toda? Não tem lá, faça o culto todos os domingos às 10 da manhã. Não está. Você está entendendo aonde Deus está te levando hoje? Essa dimensão que o Senhor está abrindo a sua mente, o teu espírito. Como eu disse no começo, eu não estou anulando a palavra e não quero e não vou anular a palavra. Mas existem algumas instruções específicas que você não vai encontrar aqui, mas que você vai encontrar no lugar secreto. Você está entendendo, querido? Fala para mim que você está entendendo, só para me convencer, querido. Há algo específico do Espírito para a sua vida. Se eu fosse você, meu amado, eu largava os livros de autoajuda. Não que eles não sejam importantes, mas se eu fosse você, eu largava os livros de autoajuda. Eu saía um pouco das séries, dos documentários, ia para o lugar preparar um ambiente de glória para Deus, querido. Shokarabashaterebaras. Shorakobataralabasho. Nekantoyalabashayantaralabas. Orashante de cantaralamantorio sobianterebaras. Perceba o texto que nós lemos no começo do livro de Salmos, de número 32. Salmos de número 32, o versículo 8. E eu quero encerrar aqui. Você pode ficar de pé comigo? Só para parecer que vai acabar. Salmos de número 32.
o versículo 8, talvez a forma que nós lemos, talvez você não se atentou em alguns detalhezinhos ali. Mas eu quero chamar sua atenção, irmãos. Olha, o ambiente foi preparado. Eu não sei se você está tintindo como eu estou tintindo, querido. Eu não sei, querido. Mas Ele está aqui. O bispo falou para mim que liberou uma palavra mês passado, bispão, dos carros. Dos carros, antes das festas. Irmãos, Deus está me falando que vai dar 10 carros. Não foi isso? Já está no 15º, 16º, 7º. Está na Bíblia que Deus falando que ia dar carro? Está na Bíblia, irmão? Como eu disse, não estou anulando, não quero e não vou. Mas há uma instrução específica do Espírito. Você está entendendo? Preste atenção no detalhe de Salmos 32, verso 8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que você deve seguir. O finalzinho, só o finalzinho, olha, só o finalzinho. Guiar-te-ei com os meus olhos. Você sabe como é guiar alguém com os olhos, irmão? Você parou para pensar nisso? Eu vou te guiar com os meus olhos. Ó. Isso é muito louco. Irmãos, eu não sei se isso te empolga, querido. Eu não sei se isso te empolga. Deus quer guiar você com os olhos dele. Irmãos, isso fala de um nível de intimidade, querido. Olha. Agora deixa eu te falar algo. Não fica triste não, porque quando nós falamos coisas desse sentido, bispo, bispa, parece que é tão distante da nossa realidade. Às vezes a gente escuta alguns ministros, algumas pessoas falando, parece, poxa, Deus falou comigo. Meu, como assim? Deus fala com ele. Meu Deus fala com ele, não fala comigo. Parece que é longe da nossa realidade. Parece que está distante. Alguém já se sentiu assim? Alguém já se sentiu assim? Confessa aí, irmão, já me senti assim também. Fique tranquilo. Agora deixa eu te falar algo mais louco ainda. Está disponível a todos, mas não a qualquer um. Deus está acessível a todos, mas não a qualquer um. Jesus tinha 12 discípulos. 3 ia mais longe com ele na oração, mas só um deitava no peito. Jesus tinha 12. 3 ia com ele mais longe na oração. Não foi isso? Pedro, Tiago e João. Mas só um deitava no peito. Ele era exclusivo? Não, Deus amou a todos. Jesus amou a todos. Porque ele mesmo disse, eu amei a todos aqueles que o Pai me deu. Mas tinha um que entendia. E esse era ousado, e ele mesmo declara na sua carta. Eu, apóstolo amado, João, ele mesmo reconhecia que ele era amado de Deus. Sabe por quê, irmãos? Algumas pessoas entram mais do que as outras. Irmãos, os meus filhos, às vezes a gente fica bravo com os nossos filhos. Às vezes a gente está lá fazendo recepção para os pastores, né? E fica lá, não meninas, não é nada com vocês, tá? Não é com, porque elas acessaram lá. Mas aí vocês vão entender o que eu estou falando. Às vezes está fazendo recepção para os pastores, eles entram e saem, é porta que abre, é porta que fecha, é porta que abre, é porta que fecha. E aí eles vão assim, ó, no pezinho, como se nada tivesse acontecendo. Dá uma olhada na mesa. Deixa eu ver o que tem aqui. E aí, fala. Irmãos, pastor, elas pedem licença para entrar? Quero um suco.
Quem aqui tem coragem de ir lá com o bispo enquanto está recebendo o pastor, entrar lá? Ô bispão, dá um suco aí. Tem os ousados aqui, bispão? Ah, tá, pô. Ô bispo, eu quis passar um pano, ousado. Tem os folgados. Ele é corajoso, né? Mas o filho não tá nem aí. Porque ele sabe que ele é filho. Eu sou filho, eu posso. Eu sou filho, eu quero. Eu sou filho, eu vou pegar porque é meu. Tá na mesa, é meu. Tá aí na mesa, é pra mim comer mesmo. Então eu vou acessar. Você está entendendo, querido? Está entendendo? Você está entendendo que o Espírito está te dizendo? Está pronto. Tudo já está pronto. Entra nesse ambiente. Tudo está pronto. Já está disponível.